Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa em paz e em segurança, meu Deus. Obrigado, ó Deus, porque estamos aqui reunidos nessa noite no teu nome, para podermos prestarmos um culto de adoração ao Senhor. Que o Senhor venha estar tirando, ó Deus, qualquer pensamento, qualquer distração que possa atrapalhar, ó Deus, a nossa adoração para o Senhor. Nós possamos nos concentrarmos, ó Deus, em adorar o Senhor da forma que o Senhor merece. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, essa programação, venha abençoar, ó Deus, os louvores, abençoar a mensagem que logo mais será pregada, ó Deus, para a edificação do teu povo. Que o Senhor possa estar trazendo também os demais irmãos em paz e em segurança, ó Deus, para a tua casa. Pois é no nome do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos ao Senhor. Amém. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que nessa noite nós possamos adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor. E que você que nos acompanha também através da internet, que junto conosco você possa prestar um culto de adoração ao nosso Deus. Amém? Convido os amados irmãos a abrirem a palavra do nosso Deus no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, nós iremos ler do 1 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu a espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Do versículo 1 ao 10, Jesus diz que Ele
é a porta do aprisco. Quem entra por ele é salvo e encontra segurança e vida em abundância. Do versículo 11 a 15, ele contrasta a sua postura com a do mercenário. O mercenário trabalha só pelo dinheiro, então abandona as ovelhas quando vê um perigo, como um lobo. Já o bom pastor é corajoso e entrega a própria vida pelas ovelhas. Do versículo 16 ao 18, Jesus afirma que tem outras ovelhas que não são daquele aprisco. Ele voluntariamente dá a sua vida para salvá-las, tendo total poder, autoridade para entregá-la e retomá-la por obediência ao Pai. Jesus se apresenta como o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele explica que, ao contrário dos falsos líderes, ladrões e dos contratados mercenários, ele tem um amor profundo pelo rebanho, conhece cada um pelo nome e as protege até o fim. Amém? Queria convidar o grupo de louvor. Vamos adorar ao Senhor nesse momento. Boa noite, meus irmãos. Que honra e que privilégio estarmos mais um domingo na casa do nosso Deus. Irmãos, os louvores que foram escolhidos para hoje à noite, eles dão ênfase na ansiedade que nós cristãos devemos ter a louvar o nosso Deus. Primeiro motivo, porque nosso Deus é merecedor de toda a honra e de toda adoração. E segundo motivo, porque nós necessitamos adorá-lo. O ser humano, ele foi criado para adorar algo, para louvar algo. E quando Deus não pertence, não detém essa adoração do nosso coração, nós depositamos ela nas coisas supérfluas do mundo, que no nosso momento de angústia não vão nos trazer esperança, que no nosso momento de dor não vão nos trazer o conforto, e que na nossa vida nesse mundo não vai trazer a paz, porque esse mundo já é do maligno e já tem data de validade. E só no nosso Deus, só na adoração do nosso Deus, que nós conseguimos encontrar esperança, conforto e paz. E preparando essa ministração, me veio na cabeça o rei Davi, que mesmo passando por guerras, conflitos, tribulações, a guerra dentro de sua casa, de sua família, no Salmo 9 ele fala: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exaltarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Então o rei Davi, ele reconhecia a adoração ao nosso Deus como fórmula para resolver todos os seus problemas. Então que nessa noite venhamos cantar esses louvores com o nosso coração sincero, sabendo que é isso que nos aproxima de Deus e que nos afasta desse mundo. Amém? Vamos iniciar com louvor. Vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória
encherá este lugar. Vem louvar, Sim, vem louvar. vem louvar, Sim, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. vem louvar, Sim, vem louvar. 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 Vamos dar continuidade com louvor Escudo. por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem.
se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém. Vamos agora para o nosso momento de dízimos e ofertas. Vamos orar. Senhor Deus, Santo Pai, Senhor, quão bom é te louvar, quão bom é estar em tua casa, Senhor meu Deus. Te agradeço porque o Senhor nos deu esse privilégio, Senhor Deus, de te servir, de te louvar. Que venhamos, Senhor Deus, a cada dia reconhecer a necessidade que nós temos, Senhor Deus, de ti. Não é nada nesse mundo, não é prata, não é ouro, Senhor Deus, tesouros, conquistas, que vão substituir, Senhor Deus, a necessidade que nós temos de ti, meu Pai. Senhor, eu te peço por esse momento que o Senhor venha estar usando, meu Pai, o recolhimento desses dízimos e ofertas para que a tua obra cresça, Senhor Deus, para que a tua igreja seja sustentada, Senhor Deus, e que venhamos, Senhor Deus, fazer o teu nome grande, Senhor Deus, e conhecido ao mundo afora, Senhor Deus, e aqui na nossa cidade. Eu te agradeço pelo sustento que o Senhor nos concede, Senhor Deus, tão fielmente sem merecermos. E essa é a minha oração que eu te oro, meu Pai, agradecido por tudo. Amém. Jesus, a doce voz, ouvi eu pecador, aceitei de coração, Jesus, meu Salvador. Meu pecado sim expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Retidão em mim não há, por graça salvo sou. Devo tudo ao meu Senhor, pois já me resgatou. Meu pecado sim expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Por Jesus eu tenho paz e gozo seu favor, nada que me faltará com Cristo meu Senhor. Meu pecado sim expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Amém? As crianças podem subir para a salinha. Vamos encerrar esse momento com louvor, não há o que temer. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã.
oração, conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Amém. Convido o pastor Vel, que nesse momento irá nos trazer a mensagem da noite. Convido os irmãos a curvarem a cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pela tua fidelidade, muito obrigado pela tua mão poderosa que dia após dia tem nos sustentado, tem nos mantido de pé, ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra que temos em nossas mãos, que possamos a cada dia, ó Deus, nos encher dela, que possamos nos abastecer a cada dia, para que quando viermos os dias maus, possamos estarmos preparados, ó Deus. Queremos entregar o teu servo nesse momento que vai ministrar a tua palavra. Usa ele, ó Deus, usa ele como o Senhor tem usado grandemente, ó Deus, para falar aos nossos corações aquilo que o Senhor preparou para edificar as nossas vidas. Entrego ele em tuas mãos e oro no nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos, sejam sobre todos. Muita paz e muita graça do Senhor sobre a sua vida. Satanás, o problema é seu. O pastor chamado Timóteo Bila, ele conta a história de um menino lá na África
que aos 10 anos de idade foi ouvir um evangelista europeu. Ele foi pregar lá e ele expôs o texto de João 5:24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. O menino, por sua vez, entregou sua vida a Jesus e creu nele e voltou para casa aliviado do seu pecado e da sua culpa. Durante a noite, o diabo, tentando na sua mente, acusando o menino de vários pecados. Mas você desobedeceu seus pais, você não é um cristão verdadeiro. O menino ficou meio atordoado, ainda bem inexperiente. E ele pega a Bíblia e lê João 5:24 de novo e vai dormir. No dia seguinte, mesma coisa acontece. Chega a noite, o diabo vem à sua mente e acusa o menino. Mas você já mentiu, Deus não perdoou você. O menino levanta de novo, perturbado, pega a Bíblia e abre em João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, não entrará em juízo. Ele foi dormir mais tranquilo, com a certeza da salvação dele. Terceira noite, o diabo aparece de novo para acusar o menino. Você é um pecador, Deus nunca vai perdoar você. O menino perdeu a paciência com o diabo, pegou a Bíblia e disse: diabo, aqui diz que se eu crer em Jesus eu tenho vida eterna e sou perdoado. Se você não sabe ler, o problema é seu. E a partir dali o menino não foi mais atormentado pelas acusações de Satanás. Se você é crente, Satanás já perdeu todo o poder de acusar você. A única coisa que nós precisamos fazer agora é apontar para a Bíblia, apontar para o nosso rei no trono e dizer: ele já pagou tudo, vai embora. Existem duas formas de lidar com essa questão da doutrina. A gente estuda 10 doutrinas na teologia, são 10. Estudo de teologia propriamente dita, o estudo de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, dos anjos. Dentre os anjos, a gente estuda também a demonologia, a doutrina do demônio, de Satanás e seus demônios. E a gente percebe que há muita confusão nisso, na teologia relacionada à doutrina de demônios. Existem praticamente duas vertentes extremas. Existe aquela vertente de pessoas que acreditam que tudo é demônio. O demônio está em tudo, tudo é demônio. Existe uma divisão terrena de cada demônio responsável por cada área. Tem um demônio da sua casa. Eu me lembro uma vez, novo convertido ainda, eu saí com um grupo de cristãos e a gente foi para uma determinada casa e lá quando eu olhei o pessoal estava indo nas árvores, expulsar os demônios que estavam nas árvores e aquele tipo de coisa. Então, eles fazem muito isso, né? Acreditam assim que tudo é responsabilidade dos demônios, precisam exorcizar as pessoas ao invés de pregar o evangelho salvífico para elas. E existe também aquelas outras que vivem como se Satanás não existisse. Então, muitos cristãos, eles vivem como se a gente não tivesse uma batalha diária contra Satanás, né? Lutero, ele estabeleceu que nós temos 3 inimigos. O mundo, que não é o cosmos, aqui esse cosmos, o planeta criado por Deus, mas o sistema diabólico contra Deus. A carne, a nossa própria natureza, velha natureza pecaminosa, e o diabo, Satanás. Então, a nossa batalha, lutamos contra esses três aspectos aí de inimigos. E na verdade, esses 2 extremos são erros. Você não ter ali uma linha bem consciente de quem são os demônios e tudo isso, então é um pouco complicado para você entender e viver um cristianismo de forma correta. Tá? Hoje nós vamos então trabalhar o capítulo 10 de Daniel. Vou pedir aí ao Alisson, alguém estiver próximo aí para desligar lá a lâmpada, a Wilson, para a gente poder ver aqui a sequência. Não me canso, falo como Paulo e Pedro, tá?
Então, essa é a sequência cronológica do livro de Daniel. Então, Daniel foi jogado na cova dos leões, aqui já com 84 anos de idade, capítulo 6, né? Já bem idoso. Então, o 6 e o 9, as 70 semanas, aquela visão das 70 semanas. Vamos aqui ver, eu acho que, deixa eu ver aqui se eu botar um pouquinho mais para cá, acho que ficou grande aí fora do padrão. No ano 605, aqui, tá bem aqui, 605, acontece o cativeiro de Jerusalém, tá? Daniel é levado e a primeira abordagem de Nabucodonosor. Tudo isso aqui aconteceu com a Babilônia. Então, Nabucodonosor reinou 40 anos, Evil-Merodach reinou 2 anos, Neriglissar reinou 5 anos, Labash-Marduk reinou 9 meses, e aí então teve Nabonido, e aí Belsazar, então neto de Nabucodonosor, porque ele era casado com Nitocris, filha de Nabucodonosor, então filho e pai eram corregentes. Então tudo isso aqui aconteceu durante esse período da Babilônia. De que ano? 605 até o ano, isso aqui eu já falei, até o ano 539, tá? Quando acontece a queda da Babilônia e os medos assumem, medos e persas. Medos é o lado mais baixo do ombro do urso, é o chifre menor do carneiro, tá? Então você tem ali o Dario, que reinou só 2 anos, com a queda da Babilônia, Dario reina 2 anos, os medos assumem 539. E aí, depois de Dario, nós temos então Ciro. Acho que travou aí, foi, João? Nós temos Ciro. O Ciro começa a reinar em 537, por 538, 537. Ele dá a ordem para o povo de Israel voltar para Jerusalém para reconstruir então o seu templo. Podem voltar para Jerusalém, o Deus de vocês, o grande Deus, me deu povos, me deu riquezas, me deu nações e agora eu liberto vocês. Então, tudo isso aconteceu aqui. Os babilônios, com todos esses reis aqui, os medos com Dario e os persas com Ciro no ano 538. Então a ordem para retornar, tá bom? Então isso aí é o quadro da época de Daniel. Agora, vamos ver aqui, cativeiro de Samaria, 722, o cativeiro de Jerusalém, 605, 597, 586, e aí 70 anos de cativeiro. O que acontece depois de 70 anos de cativeiro? No ano, as letras, os números ficaram pequenos e cores horríveis, né? Então, no ano 538, Zorobabel volta, tá? Você sabe que tiveram 3 deportações. Zorobabel vem, primeira, quase 100 anos depois, vem Esdras com a segunda deportação, em 458, e 13 anos depois, o terceiro retorno com Neemias, em 445. Então, do primeiro retorno até o de Neemias, quando Neemias reconstrói os muros, quando Esdras vem ensinar a lei para o povo de Deus, lembra lá? Esdras 7:10, Esdras dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, para ensinar a lei do Senhor, para viver a lei do Senhor. Então nós temos esses 3 retornos. Daniel pegou esse aqui. O povo volta, um bom número, mas não volta todo mundo. Muita gente fica na Babilônia, no lugar da Babilônia que agora pertence aos medos e aos persas. Então muita gente ficou lá, não voltou, não é? Foi igual a pandemia, né? Quando terminar a pandemia, todo mundo vai correr para as igrejas. Era o pensamento dos pastores. E aí o que aconteceu? Muita gente não voltou, se acostumou a ficar em casa ou abandonou a igreja. A mesma coisa, o que é que se achava? Que quando
a ordem fosse dada para voltar para Jerusalém, todo o povo ia voltar correndo para Jerusalém, mas não. Veio uma parte e ficou muita gente lá, e quase 100 anos depois, com uma diferença aqui de 13 anos, veio uma turma com Neemias, com Esdras primeiro, e depois no final veio uma turma com Neemias. Tá? E aí vem um período de silêncio. Então a gente viu que desde a ordem de Neemias para restaurar e edificar, até Cristo se passaram 69 semanas, 7 mais 62. Tá? A pregação da semana passada, até Cristo, houve um período de silêncio de 400 anos aproximadamente. E aí Daniel agora, capítulo 10, ele recebe uma visão. Ele tem uma visão de um anjo que aparece para ele. Vamos ler então o texto. Daniel capítulo 10, a partir do verso 1. Abre aí a sua Bíblia, ou o seu aparelho aí que contém a Bíblia, seja o tablet ou o celular. No 3º ano de Ciro, nota então que já tinha passado toda a Babilônia, já tinha passado o período dos Medos com Dario, e agora Ciro tinha entrado no governo e estava no 3º ano. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram, se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. Não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou. Não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me diz: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra, a do capítulo 8, a do capítulo 9, as 70 semanas, a do bode peludo, do capítulo 8, agora nós temos a última. Ela é dividida em 3 capítulos. Ela começa no 10 como uma introdução das reações. Então Daniel trata o capítulo 10 só para dizer o que ele viveu, o que era que estava acontecendo, como se deu aquilo tudo. Capítulo 11 e 12 é o corpo da mensagem. Tá? Então 11 e 12 é o corpo da mensagem. É lá que o anjo de fato vai dizer o que aconteceu. No capítulo 10 ele não diz nada sobre a revelação. Ele só diz, ele só trata, Daniel só trata o que aconteceu, como o anjo veio, o que aconteceu com ele e o que o anjo explicou, porque demorou tanto, 21 dias para a resposta chegar. Então quando chega no capítulo 11 ele destrincha então toda a profecia que era para Daniel saber e é para nós sabermos, porque ainda tem a ver conosco. Não é uma coisa do passado, tem que estudar história bíblica para entender, não. Vai acontecer ainda. Então é importante a gente entender, porque é algo que ainda vai acontecer com o mundo.
Aconteceu em parte, mas em parte também ainda vai acontecer de forma completa, não é? Para a completude, então, do plano. Então, em primeiro lugar, eu queria tratar aqui sobre a contrição de Daniel. E dentro desse primeiro aspecto, a contrição de Daniel, eu queria dizer o seguinte: na nossa vida há momentos de alegria, e devem ser muitos. A gente tem aprendido aqui no livro de Eclesiastes, o princípio de Salomão aqui: a vida debaixo do sol é curte a vida enquanto você tem força. Aproveite a sua juventude, se alegre, coma, beba, goze da vida, goze a vida com a mulher da tua mocidade, viva, aproveite dos bens que Deus lhe deu. Claro, aí esse não é o princípio e a regra, aí você vai ter outros princípios que Paulo vai dizer: trabalhe para ajudar os irmãos necessitados e tal. A Bíblia fala muito daquele que empresta e ajuda o pobre. Então não é só você viver para você, mas a gente precisa entender o seguinte: nós precisamos usufruir da nossa vida, daquilo que Deus nos deu, mas tem momentos na nossa vida que nós precisamos ter contrição. Tem momentos na nossa vida que é necessário nos abster de certos prazeres da vida. É necessário isso. E aí isso pode acontecer de forma coletiva, como aconteceu com a Igreja Esperança ano passado. A igreja se quebrantou, a maioria da igreja se quebrantou, se uniu, não dormia, não comia direito, era lágrimas e contrição. E ela pode acontecer individualmente. Alguém está passando uma fase ruim espiritualmente no casamento, nos negócios, na vida psicológica, e ela entra então num processo de contrição, ela abre mão daquilo que é bom da vida. Mas muitas pessoas não sabem isso. Muitos crentes nunca tiveram nem isso, sabem nem o que é isso. Interessante, Daniel ele não fez um jejum de 21 dias. Ele começa a orar e ele começa então esse processo. Agora, por que Daniel faz isso? Cara, Daniel era um diferenciado, sabe? Daniel é um cara muito diferenciado. Para mim é o segundo do Antigo Testamento, assim, da minha admiração pessoal, né? Tem muitos, tem Moisés, tem Abraão, mas para mim é Davi o primeiro, Daniel o segundo, dos homens bíblicos do Antigo Testamento, tá? Esse cara é muito diferenciado. Quando a gente compara a vida de Daniel com a vida de, por exemplo, eu vou pensar aqui no rei Acasias. Ele está na parte de cima da sua casa, leva uma queda, quebra os pés. Ele conhecia Deus. E ele chama 2 servos seus e diz: vão lá em Ecrom, terra dos filisteus, consultem Baal-zebub e vejam se eu vou ficar curado dos meus pés. Cara, aquilo é uma coisa absurda. Como é que alguém que conhecia o Deus Jeová manda consultar um profeta, um homem de outra nação, Deus do povo vizinho? Aí você tem o rei Asa. A Bíblia diz que o rei Asa foi um grande rei diante do Senhor. No começo do seu ministério ali, ele teve o problema do conflito, da luta contra Zerá o etíope, metade do seu exército, ele ora, suplica, se põe de joelho, suplica a Deus e Deus lhe dá a vitória. E a Bíblia diz que passado tantos anos, já depois de 20 anos, ele teve uma guerra, Israel se juntou para guerrear contra ele, contra Jerusalém, Judá, e diz que ele faz uma aliança com a Assíria. E Deus manda o profeta ir até ele e diz: por que você não fez o que você fez lá no princípio? Por que você não se humilhou como você se humilhou lá no princípio? E Deus dá a reprimenda para ele naquele momento. Por que ele não ora, não suplica, não chora, não pranteia como Ezequias? Então você vê que há crentes e crentes. Há pessoas que nunca oram, não têm relacionamento com o Senhor, como Acasias. E há pessoas que se humilham num período da sua vida, como Asa. Mas há pessoas como Daniel. Que homem extraordinário esse Daniel. Por que ele chora? Ele chora porque ele está vendo, em primeiro lugar, a falta de quebrantamento, como a gente viu lá no capítulo 8, capítulo 9. No capítulo 9, a confissão de pecados.
Não estava havendo quebrantamento do povo de Israel. E como pastor eu sei o que é que Daniel sente. Olhar para o seu povo e não ver o seu povo responder. Então Daniel ficava triste porque não via o quebrantamento do povo. Segundo, porque não voltou todo mundo. A expectativa da volta de todo mundo para Jerusalém foi quebrada, não voltou todo mundo. Então ele estava. E para piorar, quando eles voltaram, a notícia que ele soube quando os que voltaram para a terra, era só problema. Começaram a reconstruir Sambalate, Tobias e sua turma, implicando e botando mesmo dificuldade para a obra parar, e perseguição e saque dos bens das pessoas, tudo destruído em Jerusalém. Isso trouxe profunda tristeza para o coração de Daniel. E ele passou 21 dias, ele comia talvez pão e água, aquilo que foi dado para alguns profetas, né? Bota esse profeta aí, Micaías, por exemplo, deixa ele dar comida, pão e água para ele, deixa ele morrer de fome, pão e água só. Então Daniel evitou passar perfume. Se fosse hoje, não botaria uma roupa boa, não passava perfume, não comia bem, e chorando e contrito na presença do Senhor. Meus queridos, em momentos de crise, seja nacional, pessoal, coletivo, da igreja, a nossa primeira reação não deve ser o desespero, mas uma contrição em busca intensa pela presença de Deus. Eu queria te convidar a ver uma passagem, ela não estava na pregação, eu não coloquei ela na pregação, mas essa semana, fazendo o meu devocional em Isaías, isso aqui me marcou muito. No dia, essa foi a passagem que me marcou, no dia do devocional, Isaías 22, 11 a 13. Olha que coisa interessante. E ela encaixou perfeitamente aqui com a época da mensagem, né? Ela encaixou perfeitamente. Isaías 22. Ela diz assim, verso 11. A partir do 7 ele diz assim: os teus mais formosos vales se enchem de carros, os cavaleiros se põem em ordem às portas, tira-se a proteção de Judá, naquele dia olhará para as armas da casa do bosque. Verso 9, notareis as brechas da cidade por serem muitas, ajuntareis as águas do açude inferior, quer dizer, para ter água reserva. Também cantareis as casas, contareis as casas de Jerusalém e delas derribareis. Para quê? Para fortalecer os muros. Então o entulho era colocado ali nos muros. Fareis também um reservatório entre dois muros para as águas do açude velho. Mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito a formou. O Senhor dos Exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo, alegria que se vê. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, comem-se carnes, bebe-se vinhos, e diz: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morram, diz o Senhor dos Exércitos. Qual era a situação aqui? Deus disse que iria levar calamidade para o povo de Israel, o juízo. E o que é que eles fizeram? Rapaz, já que ela vai vir, vamos pensar aqui em alguma situação. Vamos reforçar os muros, vamos encher os açudes para a gente ter água aí por muito tempo. Vamos tomar algumas medidas, fortalecer as torres. E o que Deus fez? Chamou o povo para que chorasse, para que clamasse, para que orassem, para que se humilhassem àquele que estava mandando aquelas calamidades. Mas não, eles fizeram o quê? Ei, vamos para um churrasco? Vamos comemorar o aniversário? Vamos celebrar o casamento? Vamos fazer um tempo de comunhão? E Deus disse: eu não vou perdoar essa iniquidade de vocês.
Vocês deveriam clamar a mim. Choro, saco de cilício, roupa de couro de animal. Vocês deveriam prantear, vocês deveriam se humilhar, mas não há tempo para isso. O povo de Deus não quer isso. A gente precisa comer de 3 em 3 horas, encher a barriga de 3 em 3 horas, todos os dias, a vida inteira. Nada de deixar de comer. Nada de para que chorar na presença de Deus. Eu nem choro, pastor, eu sou homem, nem chorar eu choro, nem diante de Deus. Então, meus irmãos, eu acho que tem assim um equívoco muito grande em relação a essa questão da contrição pessoal com Deus e da contrição coletiva com Deus. Então é isso que a gente percebe. Deus esperava desse povo aqui uma contrição, mas não veio na época de Isaías. E ela também não veio na época de Daniel, porque ela só veio com Daniel. E a pergunta que eu faço para você é: quantas vezes no decorrer da sua vida cristã você já tirou um tempo para se abster de alimentos, para jejuar, para tirar um tempo de oração, para fazer um tempo de contrição, para ter uma mudança de vida, para acordar de madrugada tantos dias, para poder se humilhar pela sua vida, por sua igreja, por seu pastor, pela liderança da sua igreja, pelo seu país, pelas eleições, por uma mudança? Como nós somos parecidos com o povo judeu. Como Daniel era diferenciado. Segundo lugar, a gente vê aqui a aparição do anjo e a reação de Daniel. Daniel se sente completamente sugado e enfraquecido com o acontecimento e as aparições desse ser espiritual. Daniel descreve a experiência dele com essa visão. E é interessante porque ele não faz nenhuma questão de esconder. Talvez muitos outros profetas ou até pregadores esconderiam. Nossa, eu não vou dizer que eu fiquei caído no chão, desmaiado com o cara no chão aqui. Desmaiei completamente, de cair com o rosto em terra e encher minha boca de areia. Daniel não faz questão de esconder as suas emoções e a sua reação diante de tamanha visão. Não é? Daniel, meus queridos, ele tinha a gente tem visto aí desde... eu estou na 14ª pregação de Daniel. Já são 14 finais de semanas pregando em Daniel. Já de Eclesiastes, eu já estou na 35ª pregação. São 12 capítulos também. A gente dividir em períodos, em coisas mais curtas, né? Intervalos, em perícopes menores. Mas a gente tem percebido aqui como Daniel era íntimo de Deus. Daniel já tinha escutado falar do Sadraque, Mesaque e Abidnego, o Cristo na fornalha. Daniel já tinha interpretado o sonho de Nabucodonosor. Daniel já tinha visto os leões e o anjo fechando boca de leões ali na cova. O anjo Gabriel já tinha aparecido para Daniel. Ele estava acostumado, familiarizado com isso. Mas, irmãos, o negócio era pesado. Pesado. Primeiro diz que ele cai sem sentidos. Verso 8 e 16 diz que faltou forças. Verso 9 cai sem sentidos. Ou seja, ele desmaia diante da visão. Verso 10 diz que ele fica em pé, mas de 4, de joelho. Mãos e joelhos no chão, de 4. Agora lembra, ele já estava com quase 90 anos, tá? Quando Babilônia cai, ele tinha 84. Vai lançado na cova dos leões ali no primeiro ano de Dario, ele tinha 84 anos. Dario passa 2 anos e agora está no terceiro de Ciro. Ele estava pertinho dos 90 anos, um idoso. Agora eu penso que os idosos daquela época, por causa da sua movimentação e estilo de vida, tinham uma vida melhor, não é? Agora, era um idoso enfraquecido. Perdeu as forças. Ficou em pé tremendo. Quando consegue ficar em pé, se treme todo. Verso 11. Verso 16 diz que ele fica com dores no corpo. Verso 17 diz que ele falta fôlego,
Por causa das visões, as minhas dores me dominaram. Essa palavra aqui, no sentido do Antigo Testamento, de dores, evoca a ideia de uma dor excruciante. Ela é usada em outras passagens do Antigo Testamento como sentido de dores de parto de uma mulher. Ela é usada várias vezes, a mesma palavra que é usada aqui, que Daniel usa, ela é usada em trechos para descrever a dor de parto. Daniel foi tão afetado que ele não conseguia respirar. De dores. Talvez uma fibromialgia não chegasse perto daquilo que Daniel sentia. Né? A pessoa que tem fibromialgia, quando dá a crise, como a minha esposa, Rocilene e tantas outras irmãs, você toca nos pontos da crise, você faz só isso, encosta assim um dedinho de nada e é desesperador de dor. Mas era isso que Daniel estava sentindo. Meus irmãos, o apóstolo João, que andou 3 anos e meio com o Senhor, era o apóstolo mais novo, foi aquele que viveu mais tempo, que chegou mais longe, pastoreou Éfeso, escreveu o livro de Apocalipse, o último livro da revelação de Deus. Andou com Cristo, mas quando ele vê o Cristo glorificado, essa mesma visão aqui, lado esquerdo, vestido de branco, de linho, o rosto parecia um relâmpago, tão branco, tão reluzente, cingido a cintura com ouro, nos ombros tinha ouro, os pés reluzentes como bronze polido, olhos como chama de fogo. João não teve outra reação. Caiu como morto no chão. Qual é a ideia de cair como morto? Cair mesmo, desmaiar, arrebentar a cabeça ou cara no chão. E aqui eu vou falar mais uma vez. Muitas igrejas por aí o pessoal vive vendo anjo. E parece assim que para eles é como se estivesse olhando um pacote de macarrão ali no mercado, comprando um macarrão no mercado. Irmãos, é pesado essa coisa de visão de anjo. Um homem experiente, um homem que tinha tido já várias experiências, ainda passa por isso aqui. Os anjos são seres tão maravilhosos e tão gloriosos que Daniel desmaia, perde as forças, cai no chão sem sentido. Os homens que estavam com ele não viram nada, igual o apóstolo Paulo, não viram nada. Mas eles saem correndo porque eles perceberam que tinha algo diferente. Lembra dos amigos de Paulo que estavam indo com ele para Damasco? Não viram nada. Quem viu Jesus foi Paulo. Mas os amigos saíram, voltaram, ficaram aterrorizados. Mesma coisa com essa turma que estava com Daniel. Não ouviram nada, não viram nada, perceberam o ambiente e correram, fugiram e deixaram Daniel só. Então não é fácil. Não é fácil nem a gente ver um demônio entrando numa pessoa. Você já viu? Teve uma experiência de encostar? De tocar em alguém possesso? De chegar num ambiente onde há uma possessão e você sente aquele peso na atmosfera? Que na verdade não tem nada a ver com a atmosfera, tem a ver com a consciência e a mente da gente, o peso. Porque a gente percebe que há algo diferente ali. Então esse é o reino espiritual. Pesado, foi isso que Daniel percebeu. Terceiro lugar, o fortalecimento. A partir do verso 18. O Senhor conhece a estrutura dos seus servos, sabe o limite de cada um e o seu conforto e fortalecimento vem na hora certa. Então Deus sabe. Deus conhece cada um de nós. Você já deve ter passado por situações que você chorando já disse para Deus: eu não aguento mais, eu não tenho mais forças. E Deus trouxe alívio naquele momento, porque Ele sabe da sua estrutura. Algumas vezes você já orou: Deus, eu não tenho mais força para resistir. Aí Deus aumentou um pouquinho a pressão e mostrou para você que você tinha e não sabia. E você aguentou um pouco mais o aperto. Deus conhece cada um de nós, Ele sabe qual é o nosso limite. Mas Ele também traz conforto juntamente com
aprovação. Então, vem o fortalecimento. Deus não enviou aquele anjo para destruir Daniel. Aquele anjo foi enviado para instruir a Daniel. E aqui a gente vê o cuidado de Deus. Primeiro, cuidado. Por 3 vezes o anjo toca e fortalece o profeta. Por 3 vezes. É possível que haja 2 seres aqui, né? O anjo, que foi resistido, e um outro ser com uma aparência de homem. Talvez alguns teólogos acham que seja o próprio Cristo. Há uma divisão muito grande, não existe consenso quanto a esse anjo quem seria. Né? No capítulo 9 é o anjo Gabriel. Se fosse Gabriel, Daniel já estava acostumado. Ele já tinha conversado com ele, trouxe a revelação das 70 semanas. Então isso aconteceu praticamente 5 anos antes. 4 para 5 anos. Mas agora Daniel tem essa visão e ele vê esse homem, não chama de Gabriel, não foi Gabriel. E aí alguns acham que pela semelhança poderia ser o Cristo, porque a descrição do anjo é a mesma de Apocalipse 1 que João dá. Olhos, chamas de fogo, rosto brilhante, pés polidos como bronze, cingido à altura da cintura. Então é muito semelhante. O problema é que se fosse Cristo, ele ser detido por um outro anjo mais forte do que ele, o príncipe da Pérsia, um demônio da Pérsia, impedir Jesus de levar uma oração para Daniel 21 dias. Então, alguns teólogos dizem, não tem como ser Jesus. E claro, Ezequias fala de anjos com aparência reluzentes e esse tipo de coisa muito semelhante. Então, a maioria dos teólogos, a maioria, não na sua totalidade, concorda que não é o Cristo. Por mais que seja semelhante a ele. Mas que seria um anjo muito poderoso, que mesmo assim foi impedido pelo príncipe da Pérsia, um demônio da Pérsia. Então a gente vê o quê? Primeiro, o cuidado de Deus. 3 vezes o anjo toca e fortalece o profeta. Não temas, Daniel. O anjo toca nele, levanta-se, Daniel. Eu vim para instruir, não tenha medo, não. Segundo, o valor dado por Deus, além do cuidado, o anjo chama Daniel de homem muito amado, no verso 10 a 12 e 18 a 19. Por 2 vezes, o anjo faz Daniel entender que ele era alguém amado por Deus. Agora, o amor de Deus, você pode pensar assim, Deus amava Daniel, mas a mim não, porque Daniel era um homem especial, por isso que Deus amava. Meus irmãos, o amor de Deus não é condicionado como o nosso. O amor de Deus não é simplesmente o fato, Daniel, você tem comunhão comigo, você é diferente de todo o seu povo e eu amo você. Amor interesseiro, esse amor é o nosso. Não é o amor de Deus. Daniel era alguém que Deus amava muito. Como ele amava muito Davi. Como ele amava muito Salomão. Como ele amava muito Abraão. Como ele amava muito Isaac. Como ele ama muito você. E ele sabia disso. E o Daniel precisava saber disso. Então nós temos o cuidado de Deus, o valor dado por Deus e a resposta de Deus. Não temas. Daniel, você é muito importante. Esse ato que você fez é muito importante. Na hora que você orou, Deus me enviou a você no mesmo instante. E aqui foi uma das lições da pregação trazada. Porque a pregação passada foi as 70 semanas. Na pregação trazada, a gente viu que sempre vale a pena orar, porque Deus está sempre disposto a ouvir as nossas orações. Sempre pronto a ouvir. Por mais que por alguma circunstância demore o próprio plano de Deus na nossa vida. Mas Ele está pronto para ouvir as nossas orações sempre. E quando ele ora, assim que Daniel começa a orar, a resposta sai, mas o anjo fica impedido. Ele vem, fica preso 21 dias e Daniel orando, buscando, até que o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel vem, o protetor do povo de Israel, e ele liberta o anjo, e então o anjo vem e entrega a resposta que já havia sido dada no primeiro dia.
Então, a resposta de Deus. Então, nós temos aqui o cuidado de Deus, o valor dado por Deus e a resposta de Deus. Quando nós ficamos fracos pelas circunstâncias, nós podemos ser reerguidos pelo poder e a palavra de Deus. E isso é importante para nós, porque em muitos momentos, em luto, em notícias ruins, em momentos de dificuldades, nós somos tomados por uma série de bombardeios na nossa mente. Então nós precisamos entender que nós podemos ser fortalecidos por Deus. E aí o anjo traz o fortalecimento para aquele enfraquecido Daniel, trouxe palavras de conforto e de segurança. E no Senhor, meus irmãos, nós podemos encontrar isso. Muitas vezes a gente lê Mateus 1, eu acredito talvez até na sua cabeça, quando eu disser qual é o versículo, Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Talvez você imagine já o versículo que você já pense em alguém para evangelizar. Mas ele não é um versículo evangelista. É um versículo de conforto para quem está fraco, sobrecarregado, pesado, abatido, sem forças. Lembra do que diz Isaías? Até os jovens se cansam e se fatigam, Isaías 40. Mas aqueles que esperam no Senhor serão fortalecidos, renovados, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. E Jesus agora aparece dizendo: venham a mim que eu vou aliviar a carga de vocês. Troquem de jugo comigo, pegue o meu, me dê o seu, porque o meu jugo é leve, o meu fardo, a minha carga é suave. E você vai encontrar descanso para a sua alma cansada. Nós encontramos conforto no Senhor. O apóstolo Paulo, quando está encerrando o seu livro, Efésios 6:10, ele diz: no demais, irmãos, fortaleçam-se no Senhor. Na força do poder dele, a gente encontra poder em Deus. Podemos ser fortalecidos no Senhor. E aí nós encontramos então a resistência. Por último aqui nós encontramos nessa parte a resistência. E aí, tratando sobre a resistência do anjo, nós vivemos em meio a uma batalha espiritual, travado nas regiões celestiais, que afetam o nosso dia a dia, afetam as nossas vidas, têm consequências no nosso âmbito físico. Então, nós vivemos, é claro que a Bíblia não manda a gente viver olha, vocês têm que todo tempo estar preparado aí para uma guerra espiritual com demônios, mas a Bíblia nos alerta que nós vivemos numa batalha dessa, e a gente sabe que vive. E o que é que nós temos aqui? A resposta já havia sido mandada, mas um príncipe poderoso impediu que a resposta chegasse até Daniel, tá? E aqui existe uma doutrina aí de muitos grupos evangélicos, que eles até tentam estudar e mapear como é desenvolvido a questão da divisão do mundo pelos demônios. A demonologia, e aí eles estudam isso. Como é o nome do demônio responsável pelo Brasil? Tranca-rua, Zé Pilintra. E aí é esse o demônio que eu tenho que orar para repreender, que ele é o demônio-chefe do Brasil. Aí tem o demônio-chefe dos Estados Unidos, com toda a sua hierarquia e tal. E aí eles vão estudar para saber quem é o demônio, para poder combater, porque só pode combater se você souber quem é. Irmãos, isso é uma heresia. A Bíblia não manda a gente fazer isso, e nem a Bíblia dá pistas de que isso existe de fato. A gente sabe que o reino de Satanás é um reino. Quando a Bíblia usa a expressão principado e potestades, ela está falando de um poder hierárquico, de um poder organizado, de principados, de um governo liderado por um príncipe. Mas a Bíblia não diz que a gente precisa ir atrás ou saber quem é responsável pelo quê, ou qual demônio é responsável pelo quê. Então, mas a gente sabe que existe uma guerra. A gente sabe que uma guerra é travada. Ele vem, esse anjo recebe a mensagem de Deus Pai,
E ele é enviado até Daniel aqui no mundo físico, mas esse demônio lá do Império Persa sustenta, segura esse anjo lá, prende, e ele passa 21 dias ali, Daniel orando, intercedendo, e ele não chega. Até que Deus dá ordem para que Miguel, nome Miguel é de onde vem o nome em inglês Michael Jackson, é Miguel. E o nome Miguel significa quem é como Jeová. Lembra lá do Mesaque? Quem é como Acu, né? Mesaque, quem é como Deus Acu, Deus babilônico. Mas Miguel significa quem é como Deus. E ele é o anjo responsável, é o protetor do povo de Deus. E ele então vai, guerreia, ninguém sabe o que acontece lá, e esse anjo que vem com a resposta libera então e traz a profecia do capítulo 11 e 12 para Daniel. Ok? Então, a gente sabe que o diabo ele tem um certo poder junto com os seus demônios. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo queria viajar para Tessalônica, mas foi impedido. Diz que Satanás o impediu. Lá em Jó 1 e 2, o diabo, claro que foi Deus quem incitou, foi Deus quem começou, perguntou para ele: você viu meu servo Jó lá na terra? E Satanás disse: sim, eu vi, mas o Senhor tem abençoado, protegido ele com a cerquinha, ninguém toca nele, ninguém mexe nele, desse jeito, por isso que ele te adora, ele é um interesseiro. O Senhor protege porque quer ser adorado por ele, e ele, por ser babado por ti, ele... Mas tira aí para você ver se ele não vai fazer, blasfemar na tua face. Lá em Lucas 22:31, Jesus diz para os discípulos, quando Pedro diz: Senhor, eu dou a minha vida por ti. Qualquer um aqui pode trair o Senhor, mas eu dou a minha vida. E Jesus olha para ele e diz: Simão, Satanás pediu permissão para vos joeirar. A palavra tem o sentido de joeirar, peneirar, como se joeira o trigo. Sabe o que é o joeirar? É você pega aqui o trigo com casca e tudo, passa naquela peneira, joga para cima, o vento leva a palha e cai só o trigo. E você faz o processo de novo, balança, separa a palha do trigo, joga para cima, o vento leva a palha e o trigo cai de volta na peneira. E depois de várias vezes o processo, fica só o trigo. E Jesus disse: Satanás pediu permissão, meu Pai, para peneirar vocês, para tragar vocês. Mas eu orei por ti, para que quando tu te converteres, fortaleça teus irmãos. Você tem ideia se Jesus não tivesse orado? Se o estrago já foi grande com Jesus orando, e se ele não tivesse orado? Talvez Pedro tivesse se suicidado, talvez os discípulos matado uns aos outros, se dispersado, nunca mais aparecido, e adeus evangelho. Mas fora Judas, eles tinham que voltar. E por falar em fortalecimento, aquele episódio que eu sempre falo, né? Eles estão lá na praia comendo com Jesus e ele não lhes impropera nada. Não passa em rosto. Vocês me negaram, não foi? Estava certo ou não estava? E aí, me traiu ou não traiu Pedro? Estava certo ou não estava? Nenhuma palavra passada em rosto. Pelo contrário, amor. Eu quero continuar usando você, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Em Zacarias 3, 1 a 5, o sumo sacerdote Josué, que não tem nada a ver com aquele Josué do livro lá do começo da Bíblia, o sumo sacerdote Josué está posto diante de Deus e Satanás do lado apontando acusações contra ele. E aí então é mandado dar banho em Josué, trocar as suas vestes, limpar, porque ele foi perdoado pelo próprio Deus, mas Satanás estava lá acusando-o. Em Judas 9 diz que quando Moisés morre, e ele morre sozinho, escondido lá pelas montanhas, o diabo tentou pegar o corpo de Moisés. Agora você imagina o que era que ele ia fazer se ele conseguisse pegar o corpo de Moisés. Imagina o que ele ia fazer.
E aí o anjo Miguel vem e pega o corpo, e Satanás não quer deixar, e ele também não diz palavra arrogante nenhuma, diz apenas: o Senhor te repreenda. Lá em Apocalipse 12:10 diz que ele é o acusador dos nossos irmãos, que nos acusa de dia e de noite na presença do nosso Deus. Satanás ainda hoje ele tem acesso ao céu, ele não mora lá, mas ele tem acesso ao céu, ele vai lá na presença de Deus, do jeito que ia na época de Jó. Vindo os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor, vinha também entre eles Satanás. E disse Deus a Satanás. Então o diabo hoje ele tem acesso ainda à presença de Deus, ele vai lá e ele nos acusa. De dia e de noite, fica nos acusando. Mas vai chegar um dia, em Apocalipse 12, que Miguel, juntamente com seus anjos, batalharão com Satanás e seus demônios. E eles serão expulsos do céu definitivamente, sem ter mais acesso lá. E eles são lançados por terra. E aí o texto lá diz: ai dos que habitam sobre a terra, porque sabendo que o seu fim está próximo, Satanás vem com toda a força e violência contra os que habitam sobre a terra, contra aqueles que têm a marca da besta e aqueles que não foram lavados no sangue do Cordeiro. Miguel, quem é como Deus? Um certo teólogo chamado Baldwin, ele diz o seguinte: a guerra celestial será dirigida primeiro contra a Pérsia, depois contra a Grécia, porque cada uma delas, por sua vez, terá poder sobre o povo de Deus. Então o anjo diz: olha, eu vim para você, quando eu sair, que terminar o império o persa, vai vir o império grego. E o demônio da Grécia, o demônio que estiver responsável lá, ele vai então continuar perseguindo, e não há ninguém para me ajudar a não ser Miguel. E aí então a batalha continua. Agora, entendendo isso aqui, esse aspecto dessa pregação, nós vamos então trazer algumas aplicações para nós. O que é que tem a ver conosco todo esse texto? Essa introdução de Daniel, da resposta dada a Daniel. E claro, a profecia vai vir nas próximas semanas. Mas o que a gente pode tirar então de ensinamento aqui? Primeiro, saber que nós somos amados por Deus, tá? É uma das coisas extremamente importantes. Não tenha medo, homem muito amado. Essa é uma das armas mais importantes na batalha espiritual. Quando o apóstolo Paulo fala da armadura de Deus, ele diz que nós devemos usar o capacete da salvação. Então a salvação, ela serve como um tipo de ferramenta protetora para nós. E não é um capacete de verdade. Ele está dizendo que quando os ataques contra a nossa mente vier, pecado, como o menino lá na África, que o diabo ficava constantemente acusando, ele sabia que a salvação dada por Deus era uma garantia para ele. Meus queridos, saber que somos amados por Deus e que esse amor não tem a ver com quem nós somos, mas tem a ver com uma decisão de Deus por nós. Porque a nossa mente, ela nos acusa demais, e a gente sabe, se você é igual a mim, a gente faz uma coisa errada ou não está vivendo como a gente acha que deveria viver, nem a gente mesmo se ama. E quando a gente reporta o nosso pensamento para Deus, mas se eu não me amo, Deus vai me amar? A capacidade de amor de Deus é incrível. Lá em João capítulo 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, aquele primeiro versículo diz: e tendo chegado o período da festa da Páscoa, sabendo Jesus que estava na hora de passar daqui para o seu Pai, e tendo amado aqueles os quais o Pai o entregou, amou-os até ao fim. E ele amou, lavou os pés de Judas Iscariotes, que iria traí-lo. Lavou os pés de André e de Simão, que iriam negá-lo, ou Simão, Pedro. Lavou os pés de João, de Tiago, que iriam fugir, abandoná-lo. Todos iriam fugir.
Porque Judas traiu e vendeu, Pedro negou e todos fugiram, foram todos covardes. Mas diz que Jesus os amou incondicionalmente, amou até o fim. Não usou água no pé de um mais do que no outro, não enxugou um melhor do que o outro, não lavou melhor do que o outro, não perfumou um e o outro não, porque você é um covarde, eu não vou lavar o seu direito. Amou-os, instruiu-os até o fim. E mesmo depois de terem falhado na morte, quando ele ressuscita, que encontra-os, não diz nada acusatório, simplesmente fortalece. Apacenta minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, andem comigo, estejam comigo, vocês vão receber poder. Esse é o amor de Deus por nós. Por que vocês acham que Daniel fez questão de registrar 2 vezes que ele é um homem amado por Deus? Para a gente saber que Daniel é um homem amado de Deus? Para você saber que você também é amado por Deus. Você que tem fé em Jesus Cristo. Não faz muito sentido Daniel ter escrito isso aqui para o mundo inteiro saber que Daniel era alguém amado por Deus. Não, Daniel está nos lembrando que Deus nos ama. Para que nós saibamos que somos amados por Deus, mesmo com a nossa montanha de emoções, que são variáveis demais, não é? Mulher varia a emoção, TPM, hormônio, tá, o homem varia, vai dormir, acorda de um jeito, dorme e acorda do outro, na segunda-feira tem um humor, quando sextou tem outro humor, recebe o salário tem um humor, perdeu o salário ali no 10º dia, já não tem mais, tem outro humor e assim, as nossas variações. Mas uma coisa a gente precisa saber, que quando estivermos tristes, somos amados de Deus. Quando estivermos com medo, somos amados de Deus. Quando estivermos em luto, somos amados de Deus. Quando estivermos fracos e sem forças, Deus nos ama. Daniel, você é muito amado. Leia, você é muito amada. Leandro, você é muito amado. José, você é muito amado de Deus. Glauber, você é muito amado de Deus. Rejane, você é muito amada de Deus. Robério, você é muito amado de Deus. Davi, você é muito amado de Deus. E eu não mencionei o seu nome de todos os que estão aqui, mas eu queria que você soubesse que você é muito amado por Deus. Por mais que você não sinta isso, por mais que você não perceba isso, Deus ama você de tal forma que você não consegue compreender esse amor. Mas Deus te ama muito. Meditar no amor de Deus é uma das armas mais poderosas na batalha espiritual. Meu filho está doente? Tá. Mas eu sei que Deus me ama, mesmo com meu filho doente. Recebeu a notícia de um câncer? Estou com um câncer? Estou. Mas eu sei que Deus me ama, mesmo estando com câncer. Não é o câncer que vai falar, Deus me odeia e mandou esse câncer sobre mim. Não. Muita gente pensa, muito cristão pensa, muito pastor ensina isso por aí, mas não é assim que funciona. Essa é uma das batalhas mais difíceis que nós travamos no nosso coração. A carne nos puxa para a incredulidade, mas o Espírito nos arrasta a crermos no amor de Deus por nós. Uma segunda aplicação: persistência na oração. É necessário a gente entender que nós precisamos ser persistentes. Não porque Deus seja muito demorado em algumas respostas, mas porque Ele quer nos treinar. Por isso que Jesus diz que a gente deve perseverar na oração como aquela viúva pobre diante do juiz iníquo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: sejam perseverantes na oração, Romanos 12:12. Pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. O sucesso de Daniel nos faz refletir sobre os nossos fracassos. Quantas ajudas, talvez angelicais, que a gente não vê, ou quantas respostas de Deus chegaram à porta da nossa casa, mas no dia que a gente desistiu, ela voltou. O pacote da entrega do Mercado Livre voltou exatamente naquele dia para o céu. Porque nós não fomos persistentes. É claro que nós temos um Deus, como diz lá Efésios, agora
eu acho que é Efésios mesmo. Eu confundo Filipenses 3:20 e Efésios 3:20, que um diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, e o outro diz que a nossa pátria está nos céus. Então a pátria é Filipenses. E Efésios diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que em nós opera. É claro que Deus nos dá só aquilo que a gente insiste, senão a gente não teria era nada. Mas com certeza a gente já perdeu bênção só porque nós não entregamos tudo a Deus em oração. Você pode ter certeza que nós já perdemos bênçãos por não termos persistido em oração. Terceiro lugar, a luta espiritual. Não é para a gente viver com medo. Não é para a gente ficar procurando demônio em toda esquina, dando nomenclatura a demônios, não. A gente nem pode cair num lado e nem no outro lado. Qual deve ser o nosso padrão? Mesmo a gente precisa entender o seguinte: o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, se não me engano é o verso 26, que ele vai falar: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Então o apóstolo Paulo diz que o diabo tem ainda uma influência sobre o mundo, sobre nós, se nós abrirmos brecha. Por exemplo, uma ira prolongada pode ser uma oportunidade para a alimentação do diabo. A gente não sabe como ele faz, mas pode ser uma porta aberta para uma atuação. Então a gente não pode vacilar. Lá em 1 Pedro capítulo 5, o apóstolo Pedro vai dizer no verso 8, o diabo, sede sóbrios, o contrário de um ébrio. O ébrio não consegue ficar em pé, falar, raciocinar direito. O sóbrio, ele está na plena faculdade da sua mente, do controle. Então Pedro diz: sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que sofrimentos iguais estão se cumprindo na vossa irmandade pelo mundo afora. 1 Pedro 5, 8 e 9. Tiago, ele vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Jesus ensinou isso para nós na tentação dele. 3 vezes foi levado no pináculo do templo, foi levado nos montes para ver o mundo todo, estava com fome, e ele resistiu através da palavra. E ele ensinou para nós como a gente pode resistir. Isso também nos ensina que o diabo e seus demônios têm poder, e são muito mais poderosos do que nós, muito mais poderosos do que nós. Se não existisse Deus nesse sentido, nessa hipótese, se não existissem anjos nos protegendo, os demônios já tinham nos massacrado a todos. Você pode ter certeza disso. Se nós não fôssemos protegidos por Deus e por seus anjos, nós já teríamos sido massacrados, destruídos pelos demônios. Mas a gente lembra que existe um Todo-Poderoso e só existe um. Aquele que é o poderoso de todos. Mas pastor, por que é que Deus não fez nada lá? Quando Deus poderia ter eliminado o anjo. Com a mesma palavra que ele criou tudo, ele diria uma palavra e ele eliminaria o anjo que prendeu o anjo lá, que trouxe a resposta para Daniel. Mas ele permitiu para que fosse registrado e ficasse para a gente saber que existe uma batalha. E que não é uma brincadeira. Mas se Deus quisesse, ele teria eliminado aquele anjo naquele momento. Diria uma palavra, não precisava nem falar nada, né? Ele só pensava e ele extinguia aquele anjo eternamente. Pronto. E eu estou dizendo isso aqui só para você entender que não há uma equiparidade de poderes. Tá? Entende isso? Agora, dentro dessa luta espiritual, você lembra daquelas pregações lá em Colossenses, que diz que Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus é o nosso rei e vencedor
que venceu e expôs os demônios à vergonha lá na sua cruz. E você lembra que na época eu até falei daquele louvor lá do Diante do Trono, né? Como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. E aí ele vai falar que quando Jesus estava morrendo, os demônios gritaram, vibraram, saltaram fogos, e depois ouviram a voz daquele que havia ressuscitado. Não foi assim não. Na hora que Jesus morre, a ideia aqui é de um vencedor romano que, na hora que ele derrota os seus inimigos, ele pega os generais de guerra, tira as roupas deles, expõe a nudez, a vergonha e toma os despojos dele, tudo que pertence a eles, os inimigos, todas as armas, espadas, dinheiro, ouro, prata, comida, os animais que leva para alimentar as pessoas. E ele se apossa de tudo aquilo, tira as roupas do inimigo para desprezá-lo mesmo e leva aquilo que eu já falei aqui em outras pregações, entra dentro do Coliseu, lá em Roma, e aquela grande festa, as flores no chão, ramos, plantas, e aquela marcha onde as pessoas entram, e aquele cheiro de vida, de glória, de vitória, mas aquele homem nu, e aqueles generais e aqueles oficiais entram nus, e ali eles sentem o cheiro da morte para a morte. E Jesus, quando foi pregado na cruz, ele expôs a vergonha dos demônios, despojando-os, expondo-os ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Nós vivemos numa batalha, mas nós sabemos que o final já é garantido. Já está garantido porque ele venceu. Lá em Apocalipse capítulo 12, diz também lá em Apocalipse 12, 7, então estourou uma grande guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. Não havia mais lugar para eles no céu. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que tentou Eva, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande e forte voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. E então vem o aprisionamento de Satanás. Então aqui você nota a progressão. Jesus vence, triunfa sobre os demônios na cruz. Depois em Apocalipse 12 ainda vai acontecer a batalha de Miguel contra Satanás. Satanás perde, é lançado por terra, o seu declínio. Então quando chega em Apocalipse 20, versos de 1 a 6, vem um anjo do céu com uma corrente e aprisiona Satanás num poço. Não no inferno, não no lago de fogo. No lago de fogo é lançado o falso profeta e o anticristo. Mas o Satanás é preso por 1000 anos, acorrentado nesse lugar. Uma metáfora, né? Que Satanás é um ser espiritual, ele não é corrente de ferro que vai prendê-lo, mas é para a gente entender que ele vai estar preso inescapavelmente durante 1000 anos. E depois em Apocalipse capítulo 20, de 7 a 10, Satanás é solto junto a uma multidão na terra. Nisso, né? Nós já estamos glorificados, o povo de Israel, tudo isso aqui já é um milênio. Estava tudo maravilhoso, mas Deus solta Satanás mais uma vez, seu cachorrinho de estimação, para ele poder seduzir de novo aquela multidão que nasceu no milênio. E aí a última prova, o Enem final. Uma grande multidão como a areia do mar se juntam, se aliam ao diabo e vão para a terra prometida, a terra santa, a cidade santa. Cai fogo do céu e mata todas aquelas pessoas. E agora o diabo é lançado para dentro do lago de fogo, onde ainda estão o falso profeta e o anticristo, a primeira e a segunda besta. E o seu fumaceiro sobe pelos séculos dos séculos e não tem fim,
porque serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E aquela ideiazinha barata de que o diabo, já esses dias eu estava ouvindo alguém falar que o diabo está lá com o seu tridente no inferno atormentando as pessoas. Isso não existe, não é? E nem na eternidade ele vai estar lá. Ele vai estar lá sendo atormentado também eternamente. Ok? E enquanto isso, aquela pedra que vem do céu, que caiu na estátua de Nabucodonosor, que eliminou os reinos da terra, que cresce e vira uma grande montanha e o seu reino não tem fim. Enquanto isso, aquele filho de homem, com aparência de filho de homem, que vem e recebe das mãos do ancião de dias toda a autoridade, que nunca mais vai passar. Enquanto esses foram derrotados, o outro é o vitorioso, o nosso grande rei e Senhor, aquele que está do nosso lado. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então nós temos esse grande, mas nós não podemos vacilar na nossa batalha. Não podemos vacilar. E aí, próxima semana, então, a gente vai ver o capítulo 11. Qual o conteúdo, o corpo da mensagem, ok? É bem difícil, capítulo 11. Para mim, particularmente, é o capítulo mais difícil, é o 11. É o mais difícil de pregar, é o mais difícil de entender. Mas, pastor, só as 70 semanas já foi. É o segundo mais difícil. Para mim, eu conheço pastores que têm muita dificuldade nas 70 semanas. Né? Mas, assim, para mim, o capítulo mais difícil é o 11. Tá? Então, já orem por isso, pela pregação, orem por mim. E aí, quando terminarmos, aí eu vou tratar a pregação sobre o anticristo. Aí eu vou fazer um apanhado todo. Quem é o anticristo, como ele vai atuar, os capítulos que tratam sobre ele, aquilo que a gente já viu e aquilo que a gente ainda vai ver sobre o anticristo. Tá? Eu acho que vai ser antes do 12. A gente vai ver ali parte do 11, na segunda parte do 11, aí a gente quebra, faz lá a pregação sobre o anticristo. Eu acho que vai levar umas 2 pregações sobre o anticristo. Tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe. Que você possa voltar para casa mais alegre por saber que você é muito amado incondicionalmente por Deus, mas também alerta porque você está numa batalha espiritual. Que Deus abençoe a todos, saiba que você é muito amado por Deus e o grupo de louvor vai encerrar então com mais um cântico. Amém. Vamos nos colocar de pé para entoar o último louvor de todas as tribos. Tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grandes multidões, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Estamos encerrados. Tenham todos uma ótima semana.